Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Felipe e eu sou aluno de doutorado do IMPA e também membro da comissão da OBM. Queria agradecer primeiramente aos organizadores do Pró-Olímpico pelo convite, né? É muito bom, né, poder estar aqui falando de temas de Olimpíada e, inclusive, um tema que eu gosto bastante, né? E a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre equações funcionais. E por que esse tema, né? Eu gosto muito desse tema porque ele é um tema que a parte teórica exige muito pouco do aluno. Muitas vezes os conteúdos que a gente aborda dentro desse tema nas Olimpíadas, a parte teórica o aluno vê na sala de aula, que é diferente de outros temas de Olimpíada que o aluno precisa, muitas vezes, recorrer por fora, né, a um estudo além da sala de aula, para poder absorver e aprender, né? Equações funcionais, a teoria em si é a mesma da sala de aula. Então, basicamente, o que você precisa é treinar problemas e ver as principais técnicas. E essa é a ideia da aula hoje, é eu mostrar um pouquinho algumas técnicas que podem aparecer em problemas envolvendo esse assunto, né? E um outro motivo muito importante para a escolha desse tema é que equações funcionais talvez sejam um dos temas mais importantes na Olimpíada Internacional de Matemática, porque se você pegar, talvez aí nos últimos 20 anos, a cada 2 anos, mais ou menos, sempre cai uma questão de equação funcional, né, dentro do universo da álgebra ali, né? Então, assim, é um tema muito importante em Olimpíadas, bem recorrente, e inclusive na Olimpíada Internacional. Inclusive, eu vou trazer alguns problemas que já caíram em anos anteriores na IMO, né? Mas vamos lá. O que é uma equação funcional? Então, uma equação funcional nada mais é do que uma equação em que a nossa incógnita não é uma letra exatamente, né? A gente vai estar interessado em descobrir qual é a função. Então, a gente pode pensar que a nossa incógnita é a função. Então, por exemplo, dado uma equação desse tipo, quais são as funções que satisfazem essa relação, né? Lembrando que assim, uma função ela sempre vem acompanhada, né, do seu domínio e contradomínio. Então, se eu tenho aqui uma função, digamos que é dos reais nos reais, né? Aí, quais são as funções que satisfazem essa equação para todos x, y reais, por exemplo, né? E aí, a ideia é a gente tentar descobrir. Como é que a gente tenta descobrir isso? Eu gosto sempre de pensar que, na verdade, uma equação funcional é um sistema, né? É um sistema que não é necessariamente linear, né? Mas é um sistema de equações. Então, eu gosto sempre de chamar, né, a equação que a função satisfaz, eu gosto de chamar de P de xy. E por que é um sistema? Porque cada valor que você coloca ali, por exemplo, x igual a 1, né, e y igual a 0, né? Aí eu vou escrever assim, né, P de 1, 0. O que acontece quando eu faço P de 1, 0? A minha equação passa a ser o seguinte: f de 1 mais 0 igual a f de 1 mais f de 0. Então, a gente tem aqui uma equação. Se eu jogar, por exemplo, π que é raiz de 3, eu tenho uma outra equação aqui, ó. E a ideia é que, assim, a partir dessas substituições, a gente vai obtendo informações. Repare que cada linha aqui vai ser uma linha do nosso sistema, né? Por isso que eu gosto de pensar. E aí, quais são as nossas incógnitas? São os valores de f. F de 1, f de 0. Só que, no caso, são infinitas equações e infinitas incógnitas, né? Porque a gente quer descobrir f de x para x real, né? A gente quer saber todos os valores de f. Então, a gente quer achar todas as soluções. Então, assim, inicialmente eu queria que vocês tivessem esse pensamento de que a equação funcional é um sistema. E a nossa ideia, né, vai ser sempre a gente escolher algumas substituições espertas,
né? E a partir dessas substituições espertas e colhendo informações da função. Beleza? E aí já tem um ponto importante. Nós temos infinitas equações. Provavelmente, né, a gente não vai usar todas para resolver o problema. E uma coisa muito importante, né, uma coisa muito importante em problemas de equação funcional é que no final de tudo, justamente por a gente não estar usando todas as informações, né, todas as possíveis equações, a gente precisa testar. Então, após achar f de x, precisamos testar. Então, a gente precisa testar na equação original. Para verificar se para qualquer x e y, de fato, ela satisfaz. Então, teria que voltar aqui e testar. Eu já adianto que esse exemplo que eu coloquei aí é um exemplo bem famoso que se chama equação de Cauchy, e mais para o final da aula eu vou retomar ele, né? Essa equação, na verdade, a gente não consegue descobrir, tem infinitas possibilidades para f, mas sobre algumas condições a gente consegue caracterizar f. E aí eu vou mostrar alguns exemplos em que isso é possível, mas mais para frente a gente vai ver isso. Eu queria começar já mostrando um exemplo. Então, assim, a nossa ideia agora é de começar a ver algumas técnicas. O primeiro problema que eu quero mostrar para vocês é um problema que caiu na UMERJ, que é a Olimpíada Estadual do Rio de Janeiro, em 2008. Né? E uma coisa que a gente precisa estar sempre atento nos problemas de equação funcional é o domínio que a gente está trabalhando. Porque a gente só vai poder jogar valores de x e y que pertencem ao domínio. Então, se o meu domínio for reais positivos, eu tenho que lembrar que eu não posso fazer x igual a zero, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, vamos lá. A questão é a seguinte: achar todas as funções dos reais nos reais. Então, aqui, a gente vai poder jogar qualquer valor de x e y que satisfazem a seguinte equação: f de x mais f de y igual a 4x menos f de x mais f de 3y. Beleza? Então, assim, a gente já vê que não vai ser um sistema linear, né? Porque tem f dentro da f, né? É uma coisa meio estranha. É um sistema estranho, mas guardem sempre isso, né? De que é como se fosse a cada substituição que a gente vai colocando, a gente vai obtendo uma equação possível do nosso sistema e a gente vai usar elas para resolver. Qual que vai ser a ideia aqui, né? Geralmente a gente começa colocando alguns valores iniciais fáceis, por exemplo, x igual a zero, y igual a zero, x igual a 1, né? E aí, de repente, ficar brincando com esses valores para a gente poder achar algumas informações iniciais, por exemplo, o próprio f de zero, f de 1. Né? Nesse caso, a gente vai usar o f de zero. Né? E aí eu já vou até dar um nome aqui, porque a gente vai usar bastante o f de zero, eu vou chamar de A para a gente não ficar escrevendo f de zero toda hora. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar substituindo zero e zero. Então o que acontece se eu fizer P de zero zero? A gente vai obter o seguinte, ó. F de zero mais f de zero, que é f de zero, igual a 4 vezes zero menos f de zero mais f de zero, né? Vou colocar aqui 4 vezes zero. Né? Então, a gente obtém que f de zero é zero, né? Como f de zero é A, eu vou chamar de f de A aqui, né? Então, a gente obtém que f de A é zero. Então, a gente já tem essa primeira informação, ó. F do A é zero. Será que a gente consegue relacionar o zero com f de A de alguma outra maneira? Conseguimos. A gente vai fazer a seguinte substituição. P, agora, né, ao invés de substituir zero, zero, vamos substituir A zero. O que vai acontecer? Vamos lá, ó, vai ficar f de A mais zero mais f de zero, vou escrever direto f de zero, igual a 4a menos f de A mais f de zero. Então, ó, vai ficar o seguinte, ó, A
mais f de zero, que é a, f de zero também é a, isso aqui é zero, né? Que a gente obteve ali em cima. Então, a gente obtém o seguinte, que f de 2a é 5a. Ó, obtemos uma informação nova. E aí, será que a gente consegue relacionar agora o 2a? De novo, eu vou fazer a seguinte substituição. Vou fazer P, deixa eu aproximar aqui, eu vou fazer P de 2a zero, né? Por que isso? Porque agora vai aparecer o 2a aqui, certo? E aí eu vou poder relacionar. Então vamos lá, ó. F de 2a mais zero mais f de zero igual a 4 vezes 2a agora, né? O x é 2a, menos f de 2a mais f de zero, né? O 3a vira zero. Isso aqui a gente sabe que é a, isso aqui a gente viu que é 5a, e aqui também é a. Então, a gente obtém a seguinte informação. F de 3a é igual a 8a menos 5a, 3a mais a, 4a. Então, a gente tem que F de 3a é 4a. Beleza? E aí, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente agora tem F de 3a. O que que a gente consegue reparar? Eu vou fazer outra substituição. A gente já substituiu o zero no y, né? Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, P de AA, né? Porque se eu ficar substituindo agora 3A, eu só vou obter novas informações. Eu vou calcular o F de 4A, que aqui vai ficar 3A mais A, né? Então, eu vou substituir agora um pouquinho diferente. Eu vou fazer P de AA. E aí, por que que isso vai resolver o nosso problema? Deixa eu copiar aqui de novo a função. E aí, repara que vai ficar A mais A, que é 2A, mais F de A, que é zero, né? 4A, menos f de a, que de novo é zero, f de 3a. E aí, olha que legal. A gente obtém que f de 2a é igual a 4a mais f de 3a. Só que a gente já obteve informações sobre f de 2a e f de 3a. Então, ó, a gente obtém uma equação com a, né? Ó, f de 2a é 5a, é igual a 4a mais 3a, que é 4a. Então, ó, brincando um pouco com esses valores aí, a gente obteve o valor de a, né? Porque se 5a é igual a 4a, a gente obtém que o A tem que ser zero. Então, a gente concluiu que o f de zero é zero. Então, assim, pode ter ficado meio confuso um pouco, mas o principal das equações funcionais é isso. É a gente ficar testando alguns valores iniciais, ficar brincando com as equações e ir descobrindo coisas. É o tipo de problema que envolve você ir caçando as informações, né? Não tem. O legal é que assim, não existe uma técnica padrão para resolver qualquer equação funcional, né? Você precisa de uma certa criatividade nas substituições para ir achando, né? Tá, e aí, sabendo que o A é igual a zero, o que a gente obteve aqui, né? Então, o f de zero é zero, né? A gente obteve que o f de zero é zero, né? E aí, o que a gente pode fazer agora? A gente pode voltar na equação original e substituir agora para um x qualquer o valor, né? Y igual a zero, por exemplo, né? O que acontece se eu fizer y igual a zero? Ou seja, P de x, zero.
a gente vai obter que f de x mais zero mais f de zero é igual a 4x menos f de x mais f de zero. E aí, f de zero é zero agora, né? Vai ficar f de x igual a 4x menos f de x. E aí, isolando o f de x, a gente obtém que f de x é 2x. Né? Então, a gente achou aqui a função. Ó. Esse x aqui é qualquer. Então, a gente achou todos os valores de x. E para finalizar, a gente pode testar para ver se realmente. Né? Então, assim, a gente não usou todas as equações do sistema. A gente usou 4 mais uma, 5 equações. Né? A gente usou 5 equações. Claro que aqui a gente está usando implicitamente infinitas, né? Porque para cada valor real de x eu vou ter uma equação. Mas a gente não usou todas, então a gente precisa testar. Então vamos testar. Né? Ó, f de x mais y mais f de y, que é 2y, igual a 4x menos f de x, que é 2x. F de 3y, 6y. Né? Porque a gente provou que f de x tem que ser 2x para todo x. Né? E aí, então, né, isso aqui, f desse cara, vai ter que ser duas vezes isso. Né? Então a gente precisa verificar se isso aqui é verdade. E aí a gente observa que de fato é, né? Vai ficar 2x mais 6y igual a 2x mais 6y. Então, de fato, isso funciona. Beleza? Eu vou agora, né, mostrar um outro exemplo que ainda é só fazendo substituições simples. E esse aqui caiu na OBM 2003, fase 2. Né? Antigamente tinha a fase 2 da OBM, né? Caiu na segunda fase, né? E aí, como é que é o problema, né? É, de novo, as funções dos reais nos reais. Sempre botar aqui Só que aqui a gente vai querer os reais sem o zero. Ou seja, eu não posso substituir o zero. Né? E aí vai ficar claro justamente pela equação, né? Porque tem um x e um y no denominador. Então, eu quero achar todas as funções dos reais sem o zero, nos reais sem o zero, que satisfaz f de x vezes f de y menos xy igual a x sobre y mais y sobre x. Então, a gente quer achar as equações que satisfazem isso. Qual que vai ser a nossa ideia aqui? De novo, vamos começar substituindo os valores iniciais, né, e tentar obter algumas informações. Como a gente tem um produto aí, né, x vezes y, eu vou começar fazendo x igual a y igual a 1, por exemplo, porque x, 1 vezes 1 ainda é 1, né? Então, isso vai ajudar a gente. Né? De novo, vou chamar de p de xy para ficar organizado. O que acontece se eu fizer p de 1, 1? Vamos lá. Vai ficar f de 1 vezes f de 1 menos f de 1 ao quadrado igual a 1 sobre 1, que é 1, mais 1 sobre 1, que é 1. Então, olha que legal. A gente já obtém uma equação, ó, no f de 1, né? F de 1 ao quadrado. Desculpa, aqui não está ao quadrado, não. F de 1 ao quadrado menos f de 1 igual a 2, né? Vou passar o 2 para cá. Aí, isso aqui é uma equação de segundo grau. A gente já conclui que o f de 1 só tem duas possibilidades, né? A gente vai obter as raízes dessa equação. Uma das raízes é menos 1, né? Resolvendo a equação de segundo grau. E a outra é 2. Né? E aí, né? Geralmente, nesses problemas, quando a gente obtém duas possibilidades para o valor da f, por exemplo, o f de 0, nesse caso aqui o f de 1, a gente basicamente divide em casos. Então, vamos começar dividindo em casos. Vamos supor que o f de 1 é menos 1. Então, assim, nesse caso, a gente nem vai fazer muitas substituições. Vai ser basicamente essa, né, que já vai resolver para a gente. Porque olha que legal. Se você pegar a equação aqui de novo, se você fizer y igual a 1, ou seja, p de x1, agora a gente tem uma nova informação. Ó. Vai ficar f de x vezes f de 1 menos
f de x, né? X vezes 1 é x, igual a x sobre 1 mais 1 sobre x. Só que se f de 1 é menos 1, a gente obtém que menos f de x menos f de x, ou seja, menos 2f de x, igual a x mais 1 sobre x. Então, a gente já achou a função. Então, se o f de 1 é menos 1, só vai ter uma possibilidade. A possibilidade vai ser a seguinte: f de x igual a menos meio de x mais 1 sobre x. Né? E aí, de novo, a gente precisa testar. Vamos testar. A equação é essa. Vai ficar o seguinte. Vou subir um pouquinho aqui. Vai ficar o seguinte. Menos meio de x mais 1 sobre x. Esse é o f de x. Vezes o f de y. Menos f de xy. Vai ser o quê? Vai ser menos meio de xy mais 1 sobre xy igual a x sobre y mais y sobre x. E aí, se você faz a distributiva, né, vai ficar x sobre 4, menos meio vezes menos meio, vai ficar 1/4, né? Então, se você faz a distributiva toda aí, vai ficar 4, xy sobre 4 mais x sobre 4y mais y sobre 4x mais 1 sobre 4xy. E aqui, menos com menos meio, vai ficar mais meio, mais xy sobre 2, mais 1 sobre 2xy. Né? E aí a gente observa que isso tem que ser verdade para todo x e y, né? Só que claramente isso não é verdade, né? Joga isso aqui para cá, vai cancelar, né? Você, dependendo dos valores. Isso aqui é como se fosse uma igualdade de polinômios, né? Se você multiplicar tudo, tirar todos os denominadores, vai ficar uma igualdade de polinômios, né? Que tem que ser verdadeiro para todo x e y. E é fácil ver que se você jogar alguns valores aí, não vai funcionar, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, y igual a 1, né? Vai ficar x sobre 4 mais x sobre 4 mais 1 sobre 4x mais 1 sobre 4x mais x sobre 2 mais 1 sobre 2x igual a x mais 1 sobre x. Né? E aí, juntando tudo aqui, né? Ah, não, essa aqui não vai dar problema, né? X igual a 1. Vamos fazer x igual a 2, por exemplo. Vai ficar 8. X vezes 2 sobre 4 vai dar x sobre 2. X sobre 4y, 8y. 2 sobre 4x vai dar 1 sobre 2x. 1 sobre 4xy vai dar 1 sobre 8x. X vezes 2 sobre 2 vai dar x. E aqui vai ficar 1 sobre 4x. E aqui vai ficar x sobre 2 mais 2 sobre x. E a gente vê que a gente pode cortar aqui, né? Ó, x sobre 2, cancela com x sobre 2. E esse 2 sobre x aqui, ó, x sobre 8 com x vai dar 9x sobre 8. E esses outros aqui vai ficar 8x. 1 sobre 2x é 4 sobre 8x. Mais 1 mais 1 sobre 4x é 2 sobre 8x, né? Igual a 2 sobre x. Então, a gente obtém que 9 sobre 8 é igual a 2 sobre x menos 7 sobre 8x, né? E aí, tirando aqui o MMC, vai ficar 9 sobre 8x. Aí, claramente, isso não funciona para qualquer x, né? A gente obtém x ao quadrado igual a 1, né? Então, só vai funcionar para x igual a 1 ou x igual a menos 1. Só que a gente gostaria que isso fosse verdade para qualquer x, né? Porque se eu jogar qualquer x e y igual a 2, tem que funcionar. Só que está dizendo aí que só vale para 1 ou menos 1. Então, não funciona, né? Fiz a conta meio rápido aqui, mas a ideia é essa, né? Geralmente, quando você tem uma igualdade polinomial assim, claro que aqui não é um polinômio, mas se você tirar os denominadores, né?
você vai ter um polinômio igual a zero, e aí você. É claro que para alguns valores de x e y, esse polinômio não vai dar zero, né? Então, não tem solução. O outro caso é o f de um igual a 2, né? E aí, de modo semelhante, a gente consegue isolar a f. Deixa eu escrever aqui, ó, caso 2, f de um igual a 2. O que acontece? Ó, vai ficar o seguinte. De novo, vou fazer p de x1. Vai ficar f de x vezes f de um, que é 2, menos f de x, né? X vezes um é x, igual a x sobre um mais um sobre x, né? Então a gente obtém que f de x, 2 vezes f de x menos f de x, vai dar f de x, é x mais um sobre x. E aí essa, né, testando, né, a gente vê que vai funcionar. Vai ficar x mais um sobre x, y mais um sobre y, menos f de xy, é xy mais um sobre xy. Isso tem que dar x sobre y mais y sobre x. E aí, fazendo a distributiva aqui, a gente observa que, de fato, vai ser verdade, né? Porque esse xy e 1 sobre xy cancela. Então, né, se a igualdade der um pouquinho diferente, né, geralmente já não vai funcionar. Mas nesse caso dá exatamente igual aos dois lados, então, de fato, funciona. Então, a única solução para essa nossa equação funcional é essa função aqui. Beleza? Então, resumindo, né? Uma equação funcional é, é uma equação em que a gente está interessado em descobrir qual é a função que satisfaz ela e não achar o valor de uma variável. A nossa variável é a função. E vocês têm que pensar na equação funcional como um sistema em que você vai substituindo valores e obtendo equações. E a partir dessas equações, você vai obtendo informações sobre a função, até de fato conseguir caracterizar. E aí, como a gente não usa todas as funções, a gente precisa testar. Beleza? E um outro tipo de problema de equação funcional é quando o domínio são os inteiros, né? Eu já vou apresentar para vocês aqui um exemplo da Olimpíada Internacional de Matemática de 2019, o problema 1. O problema era o seguinte: achar todas as funções tais que f de 2a mais 2 vezes f de b igual a f de a mais b, para todo a e b inteiros. Então, a gente só pode substituir valores inteiros de a e b. Vamos lá, vamos começar substituindo alguns valores fáceis, né? Por exemplo, b igual a zero. Né? Vou chamar de novo isso aqui de p de ab. O que acontece se eu fizer p de a zero? Fazer b igual a zero. Eu vou obter o seguinte, ó, f de 2a mais 2f de zero é igual a f de a. E aí aqui a gente já tem uma coisa legal, né? A gente consegue trocar duas f's por uma f. Então eu vou escrever assim, ó, f de a igual a f de 2a mais 2f de zero. Em particular, se eu troco a por a mais b, eu vou ter que f de a mais b é f de 2a mais 2b mais 2f de zero. Né? Com isso, a gente já pode substituir ali é, na equação original, né? Para simplificar a equação original. A gente tira o f do f na equação original, né? Então, isso aqui é uma ideia interessante também. A gente, às vezes, vai achando informações da f que simplificam a nossa equação original. Então, a minha equação original vai passar a ser o seguinte. Opa.
Esse f de A mais B vai virar f de 2A mais 2B mais 2f de zero. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode testar aqui, tentar fazer aqui, é tirar esse 2 de dentro da f, né? Eu tenho aí f de 2A. Será que a gente consegue simplificar isso? E um outro tipo de problema de equação funcional é quando o domínio são os inteiros, né? Eu já vou apresentar para vocês aqui um exemplo da Olimpíada Internacional de Matemática de 2019, o problema 1. O problema era o seguinte: achar todas as funções tais que f de 2a mais 2 vezes f de b igual a f de a mais b, para todo a e b inteiros. Então, a gente só pode substituir valores inteiros de a e b. Vamos lá, vamos começar substituindo alguns valores fáceis, né? Por exemplo, b igual a zero. Né? Vou chamar de novo isso aqui de p de ab. O que acontece se eu fizer p de a zero? Fazer b igual a zero. Eu vou obter o seguinte, ó, f de 2a mais 2f de zero é igual a f de a. E aí aqui a gente já tem uma coisa legal, né? A gente consegue trocar duas f's por uma f. Então eu vou escrever assim, ó, f de a igual a f de 2a mais 2f de zero. Em particular, se eu troco a por a mais b, eu vou ter que f de a mais b é f de 2a mais 2b mais 2f de zero. Né? Com isso, a gente já pode substituir ali é, na equação original, né? Para simplificar a equação original. A gente tira o f do f na equação original, né? Então, isso aqui é uma ideia interessante também. A gente, às vezes, vai achando informações da f que simplificam a nossa equação original. Então, a minha equação original vai passar a ser o seguinte. Opa, esse f de a mais b vai virar f de 2a mais 2b mais 2f de zero. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode testar aqui, tentar fazer aqui, é tirar esse 2 de dentro da f, né? Eu tenho aí f de 2a. Será que a gente consegue simplificar isso? Será que a gente consegue sumir com isso? O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou trocar fazendo, fazendo, aí, aqui a gente vai usar uma outra ideia que já é interessante, que você vai reparar o seguinte. Observa que esse lado da equação ele é simétrico em relação a A e B. Então, eu vou fazer P de BA. Por quê, né? Porque a gente vai poder usar a simetria da equação. O que vai acontecer? Ó, o P de AB, eu vou usar, eu já posso usar até aqui já, né? Ó, o P de AB, deixa eu chamar aqui de Q de AB agora, né? Que já mudou um pouquinho a minha equação. Vou usar essa de baixo mesmo. Ó. Se eu faço Q de AB, eu obtenho essa equação. A mesma equação. E aí, se eu fizer Q de BA, o A e o B eles vão trocar de lugar. Então, aqui onde está 2A vai ficar 2B. Aqui onde está 2B vai estar 2A.
Aí aqui vai ficar, ó, 2b mais 2a mais 2f de zero. Só que olha só, apesar de eu ter trocado de ordem, esses dois valores ainda são iguais. Então aqui eu tenho uma igualdade. Então essa aqui é uma ideia importante também, simetria. Explorar a simetria da equação. Pode ser muito útil para a gente obter novas equações. Que equação a gente obtém aqui? A gente obtém o seguinte, que f de 2a mais 2f de b é igual a f de 2b mais 2f de a. E aí, se você faz b igual a zero aqui, a gente obtém que f de 2a é igual a 2f de a. Aí aqui vai ficar f de zero, aqui fica 2f de zero, cancela, fica menos f de zero. Então, olha que legal. Agora a gente trocou f de 2a por um f de a, que era exatamente o que a gente queria. Então, a gente consegue tirar esses dois da jogada aqui, né? Vamos lá. Substituindo. Agora eu vou substituir em Q de AB, vai ficar o seguinte. Vou lá aqui. Esse é o meu Q de AB. Então vamos lá. Ó, F de 2A vai ficar 2F de A menos F de zero. 2F de B. E aqui, ó, F de 2 vezes A mais B vai ficar 2 vezes F de A mais B menos F de zero. Mais 2F de zero. Né? O menos F de zero cancela. Repara que o 2 também cancela. Ó. Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui, cancela com esse 2, cancela com esse 2. E aí vai ficar o seguinte, ó. F de A mais F de B igual a F de A mais B mais F de zero, né? E aí a gente observa que isso é muito parecido com aquela equação que eu dei lá no início, que eu falei que tem infinitas soluções. Só que aqui o A e o B são inteiros, a gente vai conseguir achar. E a ideia agora é a gente fazer B igual a 1. Por que fazer B igual a 1? Porque olha que legal. Fazendo B igual a 1, eu passo a obter o A mais 1 a partir do A, do F de A. Vai ficar, ó, F de A mais 1 igual a F de A mais F de 1 menos F de zero. Beleza? E você repara que o F de 1 e o F de zero são constantes, né? São valores que estão fixos, o 1 e o zero. O A ali está variando. Então eu vou chamar isso aqui de K. Então a gente obteve o seguinte, ó, o F de A mais 1 é igual ao F de A mais K. Uma ideia muito comum, uma coisa muito comum, uma ferramenta muito comum que a gente usa em equações nos inteiros é a indução. Né? A gente percebe um padrão nos casos iniciais e tenta estender isso para os demais. É o que a gente vai fazer aqui. Ó. Se você faz, a gente tem que o f de zero e o f de 1, eles vão definir a minha constante k ali. Né? E aí, como é que eu posso achar o f de 2? O f de 2, né, vai ser fazendo a igual a 1. F de 2 é f de 1 mais k, que é basicamente 2f de 1 menos f de zero. Né? O k é f de 1 menos f de zero. O a igual a 2 vai me dar o f de 3, ó. Só que o f de 2 é f de 1 mais k. Então, f1 mais 2k, que é 3f de zero, 3f de 1 menos 2f de zero. Aí a gente consegue perceber um padrão, né? O f de k, a gente pode fazer para o negativo também, né? Deixa eu fazer aqui, ó. A igual a menos 1. A gente vai ter que f de zero é igual a f de menos 1 mais k, né? Ou seja, o f de menos 1, ele está dando f de zero menos k, que é igual a menos 1 f de 1, né? Menos k vai ficar menos f de 1 mais f de zero mais 2 mais 2f de zero. Né? No caso aqui é menos menos 2, né? Vou escrever assim. E aí a gente observa um padrão, né?
f de k é igual a k f de um menos k menos um f de zero. A gente está observando isso. E o k, em princípio, é qualquer. Qualquer valor de k vai ser possível. E aí, como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode provar isso? Por indução. Ó, a base já está ok, que são esses casos iniciais que a gente fez. Por exemplo, k igual a zero, vai bater, né? Vai ficar f de zero igual a zero. 1, 2, a gente já fez. Aí supõe válido para k. E aí a gente prova para k mais um usando a equação. A f de k mais um é igual a f de k mais k. Opa, eu estou usando o mesmo k, né? Suponha válido para. Vou fazer indução, vou trocar o k aqui por n, né? Suponha válido para n. A gente vai provar para n mais um, né? O k aqui é constante, né? Não está variando, né? Só que pela hipótese de indução, f de n tem essa fórmula aqui, ó. N f de um menos n menos um f de zero mais k, que é f de um menos f de zero. E aí a gente obtém a mesma expressão para f de zero, né? E aí, analogamente, a gente pode fazer para os negativos, né? Eu posso, o f, se vale, se menos n, né? Que eu também fiz os negativos, né? Se vale para menos n, né? O f de menos n, ele é igual ao f de menos n. O menos n vai ficar menos n menos um, né? Esse cara, esse aqui mais um, mais k, né? Então, f de menos n menos um é igual a f de menos n menos k. E aí, substituindo aqui, né? Menos n f de um menos n menos um f de zero menos f de um menos f de zero. A gente obtém exatamente o que a gente espera, né? Que é menos n menos um f de um menos. Aí aqui vai ficar n mais menos n menos 2, né? F de zero. Então, né, conclusão, né, a gente conclui f de n, né, é igual a n f de um menos n menos um f de zero para todo n inteiro. Então, a gente achou a f. A gente só precisa testar agora. Eu vou até reescrever de outra maneira. Vou escrever assim, né? Então, e aí aqui a gente tinha chamado de k. A gente obteve o seguinte, que o f de n é igual a k vezes n mais L, vamos chamar o f de zero de L. E aí a pergunta é, será que vale para qualquer k e L? O k e L são constantes. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai testar. Vamos testar lá na original. Normalmente, quando a gente acha a função dependendo de certas constantes, testando na original, pode ser que a gente obtenha essas constantes, né? Então vamos lá, testando, né? Deixa eu pegar a equação aqui, ó. Vai ficar, ó, k vezes 2a mais L mais duas vezes k vezes b mais L igual a f de a mais b. Vai ser k vezes f de a mais b, que é k vezes a mais b, mais L, né? Mais L. Observa que aqui é o f de a mais b. Então, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, 2k vezes a mais L mais 2k vezes b
mais 2L igual a K ao quadrado A mais K ao quadrado B mais KL mais L. E aí a gente pode fazer, como isso tem que valer para todo, para infinitos A e B, a gente pode igualar os coeficientes. É como se fosse uma igualdade de polinômios aqui. Então, ó, o 2K tem que ser igual a K ao quadrado e o 3L tem que ser igual a KL mais L. Daqui a gente tira que K igual a zero ou K igual a 2, né? E aí, se o K igual a zero, substituindo na segunda ali, eu vou obter que 3L igual a L, L igual a zero. K igual a 2 ali, eu vou obter que o L é qualquer. Então, aparentemente, a gente tem duas funções, que é f de x igual a K igual a zero, L igual a zero, vai dar zero vezes N mais zero, zero, né? Constante igual a zero. E f de x igual a 2x mais L, L inteiro qualquer. Então, vão ter infinitas funções. Essa constante aí é qualquer. E aí, como a gente substituiu aí, né? Claro que essas igualdades vão valer, então tem essas duas soluções. Duas não, né? São infinitas porque o L está variando, né? Então, em resumo, a gente usou duas ideias interessantes aqui, né? A gente, primeiro, tentou simplificar a equação sumindo com as coisas estranhas, que é o f de f e o f de 2a. Então, a gente fez umas substituições para poder isolar esses caras, né? Aqui a gente achou o f do f em função de um f só. E depois a gente achou o f de 2a em função só do f de a, usando a ideia da simetria, que é legal. Eu vou fazer mais um exemplo usando essa ideia. E por último, né, como a gente está nos inteiros, a gente ficou brincando um pouquinho com indução aqui, achar o cara seguinte a partir do anterior, observando o padrão. Beleza, pessoal? Então agora vamos ver mais um exemplo de simetria. Então, mas antes de ver esse outro exemplo de simetria, acho que vai valer a pena a gente relembrar alguns conceitos aqui importantes de função, né? Vamos lá. Então, assim, alguns conceitos importantes. Esse contexto de função. Então, assim, supõe que a gente tem uma função f de A em B, né? Então, ó, dizemos que f é injetora ou injetiva, né? Se para todos A e B pertencentes a A, o f de A é diferente de B, ou seja, em outras palavras, se f de A igual a f de B, implica A igual a B, né? Ou seja, isso aqui não ocorre, ó. Esse desenhozinho aqui, ó. Eu tenho aqui o meu conjunto A, eu tenho aqui o meu conjunto B, né? Cada cara de A manda uma flechinha para o outro lado, né? Então não pode ocorrer isso aqui, de dois caras mandarem flecha para o mesmo lado. É basicamente isso aqui que não ocorre. Não pode ocorrer de dois caras diferentes terem a mesma F. Basicamente isso. A gente diz que uma função é sobrejetora se para todo
Bzinho em B, existe, né? Esse aqui é o símbolo de para todo de existe, né? Um certo A em A, um Azinho em A, tal que F de A é igual a B. Ou seja, o que que não ocorre? Não ocorre um cara em B sem receber flecha. Né? Pode ocorrer de dois caras mandarem flecha no mesmo cara, não tem problema, mas não ocorre de ficar um cara sozinho aqui. Beleza? Não pode ocorrer isso. Beleza? E aí um conceito interessante, né? Dizemos, não é só um outro nome, né? Dizemos que F é bijetora se for as duas coisas ao mesmo tempo. Vou baixar um pouquinho. Vou escrever injetora. Tá certo. É, E aí, por que que é interessante a gente saber isso, né, esses conceitos? Porque eles nos permitem algumas coisas, né? É interessante, nos problemas de equação funcional, a gente buscar saber se uma função é subjetora ou injetora. Por quê? Né? Qual é algumas coisas, algumas observações que a gente pode fazer, né? Que se F é injetora, basicamente o que a gente pode fazer é cortar as F. Né? Ou seja, se você tem F de alguma coisa igual a F de alguma coisa, você pode afirmar que as duas coisas que estão dentro são iguais. Esse é o legal, e aí a gente obtém novas equações. Isso é o interessante, né? Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, né? Que se F é sobrejetora, por exemplo, dos reais nos reais, né? É sobrejetora. Então, para todo real é F de alguém. Né? Todo real, que é todo cara do conta domínio, é F de alguém. É isso que está dizendo. Não sobra ninguém ali. Em particular, ela possui raiz. Ou seja, alguma imagem vai no zero. Nem sempre a gente garante que existe esse A. Né? Nem sempre a gente garante que a nossa função tem raiz. Né? Esse A a gente chama de uma raiz da F. Né? Mas dado que a gente descobre que ela é sobrevetora, a gente pode pegar esse A agora. E aí é legal porque ele zera, né, o F em alguns lugares. Pode ser interessante para a gente isso. Beleza? E um outro conceito importante, né, são só outros dois nomezinhos, que se f de x é igual a f de menos x para todo x do domínio, né, dizemos que f é par. E se f de x, vou escrever ao contrário aqui, f de menos x igual a f de x, se f de menos x é igual a menos f de x, ou seja, eu posso colocar o sinal para fora, dizemos que f é ímpar. Então, assim, para vocês lembrarem dessas duas notações, vocês podem lembrar de x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado, né? O 2 é par ali, x ao quadrado é uma função par, e x ao cubo é uma função ímpar, né? Se você pega, tirar aqui, se você pega menos x ao cubo,
o menos você pode colocar para fora, né? Então ali tem dois exemplos de função par e ímpar, né? Que eu gosto de comentar sempre para poder facilitar de lembrar. E aí, por que que é legal também a gente descobrir se uma função é par ou ímpar, né? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, provar que determinar a função nos reais. Só que, sabendo que ela é par, a gente só precisa determinar nos reais positivos, porque os reais negativos a gente só muda o sinal, né? E a mesma coisa no caso da ímpar, né? Se atentando para esse sinal fora. Então, isso às vezes facilita, diminui os lugares em que a gente precisa achar f, né? A quantidade de valores nos quais a gente precisa achar f. Beleza? E aí vamos ver então agora o nosso exemplo, né? Que ainda envolve a ideia de simetria, mas agora comentando um pouquinho de injetividade, né? Então vamos ver esse exemplo aqui, né? Que eu acho que é o exemplo 4, né? Ó, eu quero achar todas as funções injetoras f. Aí aqui o nosso conjunto vai ser reais positivos, que eu vou denotar assim, reais positivos. E aí vocês reparem que agora a gente não vai poder botar nenhum valor negativo, nem zero. Vai ter que ter um cuidado. Inclusive, em geral, essa não vai ser tão complicada, mas existem equações funcionais bem complicadas envolvendo os reais positivos. Justamente porque a gente tem essa restrição de não poder colocar zero, né? Geralmente tem que ter algumas ideias a mais. É, E aí, né, qual que é a equação? Vai ser, deixa eu só aproximar aqui, vai ser f de x, y, mais xy igual a 2f de x, f de y. Então, assim, aqui ele já está me dizendo que ela é injetora, né? Então, eu não vou precisar descobrir isso. Mas lembre que uma propriedade que a gente tem é que a gente pode cortar as f dos dois lados. Mas, claro, só se a gente tiver uma igualdade, f de alguma coisa igual a f de alguma coisa. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente explorar a simetria, né? Ó, vamos chamar isso aqui de p de xy, né? E aí, ó, eu vou escrever assim, ó, o p de xy, eu posso isolar esse negócio aqui e jogar tudo para o outro lado, né? Isso aqui que é simétrico, ó. E aí, se eu fizer p de yx, eu obtenho que f de yx é igual a 2f de y, f de x, menos yx. E aí, essas duas coisas são iguais. Então, a gente conclui que f de xy é igual a f de yx. Só que qual que é o mais legal disso? Que f é injetora. Aí agora sim a gente pode cortar f. A gente conclui que o que está dentro tem que ser igual. Beleza? E isso é verdade para todo xy real positivo. Beleza? E aí, por último, é só a gente fazer y igual a 1, por exemplo, né? Isso vai me dar que f de x é igual a f de 1x. Né? Como f de 1 é uma constante, vamos chamar de a, né? Então a gente tem que f de x é ax. E aí, de novo, a gente tem que substituir, né? Vamos substituir para ver se vale para qualquer a, né? O a aqui tem que ser um real positivo, né? Porque é f de alguém, né? E a gente está trabalhando nos reais positivos. Vamos testar aqui, né? Vai ficar f de ax y mais xy igual a 2 vezes ax vezes ay. F de ax y é a ao quadrado xy mais xy igual a 2 ao quadrado xy.
E aí a gente pode, de novo, comparar os coeficientes aqui, né? A gente conclui que a ao quadrado mais um é igual a 2a ao quadrado. Então, a ao quadrado tem que ser 1. Como a é maior que zero, o a só pode ser 1. E então, a gente conclui que f de x tem que ser igual a x. Obtendo, assim, a solução da nossa equação. Beleza? Vamos ver mais um exemplo que envolve todos esses conceitos que eu falei. É, e aí a gente já vai entrando um pouquinho no outro, na questão da equação de Cauchy, né, que eu comentei mais cedo. Beleza? É o seguinte, vamos ver aqui, ó. Opa. Eu quero achar todas as funções dos reais nos reais, tais que f de x ao quadrado mais f de y é igual a y mais f de x ao quadrado. De novo, vou chamar de p de x, y, né? E aí a gente quer achar as soluções dessa função. Vamos começar aqui com algumas substituições simples, né? Vamos fazer, por exemplo, x igual a zero. P de zero y. A gente já obtém uma coisa muito legal aqui, ó. A gente vai obter o seguinte, ó. F de y é igual a y mais f de zero ao quadrado. E aí, sempre que você tiver, né, um y fora, que não está dentro de f, isso pode ser um indício de que dá para a gente provar a injetividade, né? E é o caso aí, né? E mais que isso, né? A gente tem aqui, ó, uma coisa linear em y, né? Y mais uma constante. Então a gente consegue tirar a sobrejetividade disso também, né? Então assim, ó, isso aqui é linear em y. Então, variando o y sobre os reais, eu estou fazendo y mais uma constante. Isso ainda está variando sobre todos os reais. Então, né, deixa eu escrever isso aqui, ó. Observe que y mais f de zero ao quadrado percorre todos os reais conforme y varia nos reais, né? Então, f é sobrejetora, né? De fato, né, se você quer achar um cara que a f dá, sei lá, k, é só você trocar ali, ó, o y por k menos f de zero ao quadrado. Faz y igual a k menos f de zero ao quadrado. Vai ficar f de k menos f de zero ao quadrado igual a k, né? Então ela é injetora, é sobrejetora. E ela vai ser injetora também, né? E aí, como é que a gente prova que uma função é injetora, né? Uma ideia é a gente supor que existem A e B e tentar usar as equações que você obteve para concluir que o A vai ter que ser igual ao B. E aí, sempre que você tem uma equação desse tipo, f de f igual a uma coisa linear em y, isso é legal, né? Porque olha só, f de A igual a f de B. Aí eu posso aplicar f dos dois lados. E aí, então, vai ficar, ó, a mais f de zero ao quadrado igual a b mais f de zero ao quadrado.
Aí o f de zero ao quadrado corta, A igual a B. Logo, F é injetora. No caso, ela vai ser bijetora, né? E aí, uma informação legal que a gente tem a respeito disso, né? Sempre que você sabe que a função ela é bijetora, no caso, nosso conta domínio são os reais, a gente sabe que existe raiz, né? Como eu já comentei antes, né? Portanto, portanto, existe raiz A, vamos chamar de A, e ela é única. Né? O legal dela ser subinjetora é que existe raiz. E o legal de ser injetora, né, além de você poder cortar F, é que para cada valor só tem um cara que o F dá ele, né? Então, assim, como eu tenho uma raiz, como eu sei que o zero aparece, né? Eu não posso ter duas raízes, senão se eu tiver a raiz A e B, F de A vai ser igual a zero, que vai ser igual a F de B. Então não poderia ser injetora, né? Então só pode ter uma raiz. Então a gente sabe que existe raiz e é única. E aí é legal que a gente pode ficar brincando com essa raiz, né? Seja A, tal raiz. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou substituir primeiro P de XA agora, né? Deixa eu copiar a função aqui. Aí aqui vai ficar A, aqui vai ficar A. Então aqui vai zerar, ó. E aí agora, né? Como eu tenho o x ao quadrado aqui, eu vou trocar por menos x. Aqui vai continuar x ao quadrado, f de a, que ainda é zero, né? Vai ficar a mais f de menos x. Certo? E aí, esses dois valores são iguais, né? É f de x ao quadrado. Aí a gente conclui o que então, né? Que esses valores também são iguais. Então, f de x ao quadrado é igual a f de menos x ao quadrado. Aí aqui vocês têm que ter um cuidado muito importante. Né? Quando eu tenho uma igualdade desse tipo, eu não posso afirmar, né, assim, eu não posso afirmar que f de x é igual a. Isso aqui vale o seguinte, que ou f de x é igual a f de menos x, ou f de x igual a menos f de menos x. Né? Então, assim, eu não posso afirmar que a função vai ser ou par ou ímpar. Né? Claro, existem funções que não são nem pares nem ímpar. Tá? Algumas funções não são nem par e nem ímpar. Não precisa ser uma das coisas, uma dessas duas coisas não. Mas assim, dada essa igualdade aí, eu não posso afirmar que ela é uma dessas duas coisas. Eu tenho que ter cuidado. Para cada valor de x que eu colocar ali, vale que f de x ao quadrado é igual a f de menos x ao quadrado. Então, por exemplo, x igual a π. O que eu sei é que f de π é igual a f de menos π, ou f de π é igual a menos f de menos π. Eu não posso afirmar que uma coisa ocorre para todo x ou que outra coisa ocorre para todo x. Né? Então, assim, em princípio, né, aquilo ali é uma igualdade pontual, ou seja, para cada ponto vale aquilo. Né? Não posso afirmar que vale uma das coisas para todo mundo. Beleza? Então, assim, em princípio, podemos ter, assim, só para ilustrar, f de π igual a f de menos π e f de, sei lá, raiz de 2 igual a menos f de menos raiz de 2. Né? Não precisa ocorrer a mesma coisa para todo mundo.
Beleza? Aí, em geral, né, para a gente corrigir isso, a gente tem que estudar o que acontece se a gente misturar as duas situações, né? Então, assim, né, um exemplo, né, abrindo um adendo aqui, só para, quantas funções f de R em R satisfazem f de x vezes f de x menos x igual a zero, né? Sei lá, x menos um, por exemplo, igual a zero. Eu não posso afirmar que são só duas. Não é só f de x igual a zero e f de x igual a 1. De fato, são infinitas, né? Para cada valor de x, a gente tem duas opções. Só que como são infinitos reais, tem infinitas funções. Beleza? Pode ser que o f de zero seja zero, o f de um seja um. O f de 2 também seja um, o f de 3 seja zero, o f de raiz de 5 seja zero, f de π seja um. Então, assim, pode misturar. E aí, por isso que são infinitas, né? 2 elevado ao número de elementos, só que o número de elementos é infinito, né? Então, assim, aqui ocorre a mesma coisa. Mas, né, como no nosso caso f é injetora, como f é injetora, f de x igual a f de menos x implicaria x igual a menos x. Ou seja, x igual a zero, né? Logo, né, f de x igual a menos f de menos x para todo x diferente de zero. Então, a gente não sabe se ela é ímpar, porque a gente não sabe se f de zero é zero. Porque para ser ímpar, né, o f de zero tem que ser zero, porque vai ficar f de zero igual a menos f de zero. A gente ainda não achou o f de zero, né? A gente precisa achar, né? Então, assim, ela meio que vai ser ímpar fora do zero, né? Beleza? Então tem que ajeitar isso ainda. Mas, tranquilo até aí. É... Aí agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos continuar brincando com o A aqui. Eu fiz XA menos XA. Agora eu vou fazer P de A zero, né? Estamos obtendo algumas informações aqui sobre a F, né? Vamos fazer agora P de A zero, né? Deixa eu escrever de novo aqui a equação, ó. Ah, já está colado aqui. Vai ficar o seguinte, ó, P de A quadrado mais F de zero igual a zero mais F de A ao quadrado, que é zero. Beleza? E a gente pode fazer também P de zero A. Vai ficar o quê? Ó? F de zero ao quadrado mais F de A, que é zero, igual a A mais F de zero ao quadrado. Então, daqui a gente obtém o seguinte, que F de A quadrado mais F de zero é zero. E aqui a gente está obtendo que F de zero é igual a mais F de zero ao quadrado. Só que lembra que eu falei lá em cima que A é a única raiz? Então, né, o que eu posso afirmar sobre isso aqui? Isso tem que ser igual a A. Então, olha que legal, a gente obtém um sisteminha aqui, ó. F de zero, vou escrever assim, ó, F de zero ao quadrado, daqui, né? Dessa igualdade aqui, é igual a menos F de zero. Aliás, F de zero menos A. E A ao quadrado é igual a menos F de zero.
Aí tem várias maneiras de resolver, né? Uma maneira rápida é a gente somar. F de zero ao quadrado mais a ao quadrado está dando zero. E aí, então tem uma soma de quadrados igual a zero. Eu concluo que o f de zero tem que ser zero e o a tem que ser zero também, né? E aí faz sentido, né? Porque, de fato, o zero vai ser a única raiz, né? Logo, a gente obtém que f de zero é igual a zero, né? E zero é a única raiz. E aí a gente retorna aqui, né? A, por exemplo, essa igualdade aqui, né? Deixa eu envolver o que que a gente sabe, né? Vamos recapitular aqui o que a gente sabe. A gente sabe que a função vai ser sobrejetora, que a função vai ser bijetora. A gente tem essa igualdade aqui, né? Isso me diz que ela é bijetora. A gente concluiu que ela é ímpar para todo mundo diferente de zero, inclusive para o zero, agora que a gente viu que o f de zero é zero. E a gente tem essa igualdade aqui também, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou usar essa informação aqui, né? Deixa eu chamar de asterisco. Ou eu vou só substituir de novo, né? Agora que a gente sabe que o f de zero é zero, a gente pode fazer de novo p de x zero, né? Aí vai obter o quê? Vai obter, ó, o f, aqui vai ficar f de zero e aqui é zero. Então, ó, f de x ao quadrado é igual a f de x ao quadrado, né? Isso aqui está dizendo que f de positivo, ou melhor, f de não negativo, ou f. Tem gente que fala f de positivo é positivo, mas é só porque pode ser o zero ali. É aqui, ó. Eu tô falando que f de um cara ao quadrado, né? Todo número não negativo ele é o quadrado de alguém, né? Tipo, 2 é raiz de 2 ao quadrado, né? Π é raiz de π ao quadrado. Então, eu estou dizendo que f de um cara maior ou igual a zero é maior ou igual a zero, porque é f de alguém. Essa informação vai ser importante. E aí a gente pode simplificar também a nossa equação, né? Deixa eu voltar lá, né? E p de zero x, né? Vou substituir de novo p de zero x, vai ficar o seguinte: f de y, eu vou deixar zero y aí. F de y, né? É zero ao quadrado mais f de y é igual a y mais f de zero ao quadrado. Ou seja, a gente volta lá para aquela nossa equação inicial, só que sem o f de zero ao quadrado, né? E aí podemos simplificar, né? Dando essas duas informações, podemos simplificar a equação do enunciado. É, f de x ao quadrado mais f de y é igual a y mais f de x ao quadrado, né? O que que eu vou fazer? Eu vou trocar y por f de y, ou seja, eu vou fazer p de x f de y. Vai ficar o seguinte, f de x ao quadrado mais f de y, né? Por que que eu fiz isso? Para aparecer f de f aqui, igual a f de y mais f, e aí aqui eu posso colocar o quadrado para dentro, ó. Por quê? Por causa disso aqui, né? Isso aqui a gente sabe, né? É mais asterisco 1, asterisco 2. Aqui eu estou usando asterisco 1, né? E aqui eu vou usar asterisco 2. Eu vou ficar com f de x ao quadrado mais y igual
a f, vou escrever desse jeito, mais f de y. E repara agora, ó, tá muito parecido com a primeira equação que eu mostrei no início, né? F de x mais y igual a f de x mais f de y. Só que o problema aí é que só tem caras positivos. O que que a gente vai fazer para consertar o nosso problema? A gente vai usar que f é ímpar. Que agora a gente sabe que ela é ímpar para todo mundo, né? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou trocar o sinal de todo mundo, ó. Menos, né? Esse cara, ele é igual a menos f de menos ele, né? Igual a menos f de menos x ao quadrado menos f de menos y, né? Ou seja, posso sumir com o sinal de fora, vou ficar com isso aqui. Né? Só que o y é qualquer, né? Então, se eu trocar o y por menos y, né? Não muda nada. Só estou fazendo uma mudança de variável, né? Troco o y por menos um z, né? Vai ficar a mesma coisa com z, só que eu só estou chamando o z de y de novo. E aí a gente fica com o seguinte, beleza? Então a gente tem essa igualdade aqui e essa igualdade aqui. Então, ó, agora vale para x ao quadrado e vale com menos x ao quadrado. Ou seja, logo, né, eu posso concluir que f de x mais y é igual a f de x mais f de y, agora para todo x e y real. Porque todo cara, ou ele vai ser alguém ao quadrado, ou ele vai ser menos alguém ao quadrado. Então é só escolher o x certo para aparecer aqui. Beleza? Então, assim, juntando essas duas informações, a gente obtém, né, que f é Cauchy. A gente fala isso, né, que ela satisfaz a equação de Cauchy, né? Em resumo, a gente vai ter o seguinte: f satisfaz a equação de Cauchy. Essa é uma primeira informação. E a gente viu lá em cima, né, que f de não negativo é não negativo. E aí eu afirmo para vocês que, dado essas duas informações, né, dado essa informação de f de não negativo ser não negativo, é uma das condições que me faz a equação de Cauchy ter uma única solução, né? E aí a gente consegue concluir que f de x é igual a x, né? E aí essa parte final aqui, né, segue do que veremos a seguir, né? É, Vamos estudar um pouquinho agora, né? Quais são as condições para a equação de Cauchy ter uma única solução, né? Vamos estudar aqui, né? Existem outras equações de Cauchy, mas eu vou falar principalmente dessa que já envolve algumas ideias legais. E aí a gente vê que, assim, provando que uma função satisfaz Cauchy, sabendo outras informações, pode ser que a gente consiga concluir qual é a função, né? Então vamos entender aqui, né? Eu vou enunciar o formato de teorema, né? Que é o seguinte: se
a função satisfaz. Vou pegar três casos aqui, né? Ó, se f aqui de R em R, né? Vamos considerar de R em R. Satisfaz que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. E, pelo menos, uma das condições a seguir, né, abaixo, então f de x igual a x. De fato, vai ser kx, né? Vai depender do valor de f de 1, né? E aí, quais são as condições? Os três principais casos são os seguintes. Deixa eu escrever aqui o teorema. A primeira condição é f ser contínuo. É difícil aparecer isso, né? Mas em questões de nível universitário, né, continuidade não é muito abordado no ensino médio nem no ensino fundamental, não. Mas, se ela for contínua, a gente consegue afirmar. Uma outra condição é f ser estritamente crescente. Né? Se for decrescente também, né? Mas aí vai depender do valor de K, né? Se ela for monótona, mas vamos deixar esse caso aqui, né? E, né, esse também não é muito comum, né? F é limitada em um intervalo. Né? E aquele caso ali em cima que eu falei, né? F de não negativo ser não negativo, isso implica que a função é crescente, né? Isso implica que a função é crescente, né? Vamos ver isso, né? Ó, se, por exemplo, se f de x é maior que zero para x maior que zero, então, sendo x maior ou igual a zero, a gente obtém que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Isso é maior ou igual, né? Como isso aqui é maior ou igual a zero, isso é maior ou igual a f de y, né? Então, f de y mais alguém positivo é maior que f de y. Ou seja, f é crescente. Aqui eu posso botar estrita, né? Aí vai ser estrito aqui. Beleza? E aí, vamos entender por que que isso é verdade, né? Eu vou provar só o caso do caso estritamente crescente, né? Já é bem interessante, é o que mais aparece. A gente vai usar aqui algumas ideias de equação funcional que podem ser úteis em outros problemas.
Mas basicamente, o que a gente tem que ter em mente, né? Uma coisa antes, uma coisa que eu vou informar, observar antes, né? Que é o seguinte, né? Ó, a gente tem essa que essa é a nossa função, né? E aí, é, se, por exemplo, se a fazendo, por exemplo, x igual a y igual a zero, a gente obtém, né, que f de zero é zero, né? Então, isso aqui ocorre sempre, né? É, e, em princípio, eu não vou fazer nenhuma suposição, não, né? Vamos fazer o seguinte, né? Uma ideia muito comum em equação de funcionais é a gente provar primeiro os naturais, ou seja, tentar achar o valor de f nos naturais. Depois, a partir disso, estender para os inteiros. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer, por exemplo, provando que a função é par ou ímpar, beleza? Normalmente a gente faz isso usando paridade ou indução, né? Igual eu fiz anteriormente. E depois a gente tenta, de alguma maneira, estender para os racionais, beleza? E, por último, a gente usa algum fator, alguma propriedade extra importante para estender para os reais. E esse que vai ser o ponto principal dessas hipóteses aqui, né? Porque a estender para os racionais a gente consegue sempre. Vamos ver como, né? Ó, se eu faço y igual a 1, se eu faço y igual a 1, eu tenho essa equação aqui. E eu já fiz ali em cima, quando a gente resolveu o problema da IMO. Ah, inclusive eu não falei, né? Mas o problema anterior que a gente fez, esse problema aqui, ele é da IMO também, de 1992. Beleza? Então, assim, fazendo, né, o, igual que a gente fez anteriormente, a gente consegue observar um padrão aqui, ó. F de 2 é 2 vezes f de 1. F de 3 vai ser f de 2 mais f de 1, que é igual a 3 vezes f de 1. E assim por diante. Então, a gente vai ter por indução, né? F de n igual a n f de 1. Beleza? E a gente pode fazer também para os negativos, né? F de menos n é igual a f de menos n mais 1 menos f de 1, né? Então, f de menos 1 é igual a f de zero menos f de 1. E f de zero é zero, né? F de menos 2 é igual a f de menos 1 menos f de 1, que é menos 2 f de 1. E assim por diante, a gente vai ter que f de menos n é menos n f de 1. E aí a gente conclui, então, que f de x é igual a x f de 1 para x inteiro. Para x inteiro. E aí, como é que a gente estende para os racionais? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai repetir esse argumento, mas para x. Então, f de 2x é igual a 2f de x. Só fazer x igual a y. E f de 3x vai ser igual a f de x mais f de 2x, que é igual a 3f de x, né? E assim por diante, a gente obtém que f de nx é igual a nf de x. É n natural aqui, né? E aí, agora a gente pode fazer o seguinte, né? Eu vou fazer x igual a m sobre n, né? Um m inteiro e o n natural,
Se o meu x for um certo racional, m sobre n, eu boto o sinal no cara de cima. O que vai acontecer ali? Vai ficar f de n vezes m sobre n é igual a n vezes f de m sobre n. E então, olha que legal, ó. Fica f de m igual a n vezes f de m sobre n. Só que f de m, a gente viu que é m f de 1, porque o m pertence aos inteiros. E aí a gente conclui que f de m sobre n é m sobre n f de 1. Beleza? Então, assim, a ideia aqui para estender para os racionais é conseguir alguma igualdade desse tipo, né? Achar nx em função de f de x. Tem algumas outras questões que é interessante a gente fazer isso. Então, de fato, qualquer equação de Cauchy satisfaz isso aqui. Por enquanto, a gente não usou nada, né? Extra. Isso vale para qualquer equação de Cauchy. Sobre qualquer, independentemente da condição. A gente não usou a condição aqui ainda. A condição a gente vai usar para estender para os reais. Né? Como a gente vai estender para os reais? A gente vai fazer o seguinte, né? Para facilitar aqui, eu vou supor f de 1 igual a 1. Tá? Não precisa ser igual a 1, né? Pode ser igual a outro valor, que se for negativo vai só inverter os sinais das desigualdades, beleza? E se for zero, também a gente consegue provar de modo semelhante, né? Então, só para facilitar, eu vou supor que f de 1 igual a 1. Então, o que eu quero provar, né? Queremos f de x igual a x. Eu já concluí que f de x é x para todo x racional. Eu quero para todo x real. Então, a gente vai supor, por absurdo, que existe um x real, não racional, né? Tal que f de x é maior que x, por exemplo. E aí a gente vai usar o que a gente chama de densidade dos racionais. Ó, dado qualquer intervalo, né? AB de reais, existe um racional, né? E isso não é difícil de provar, né? É só você dar um pulo, por exemplo, 1 sobre n, né? Você começa no zero e vai pulando, dando pulos de tamanho 1 sobre n, né? De modo que esse 1 sobre n é menor do que o b menos a, né? Então, assim, deixa eu fazer um intervalo. Suponho que o intervalo aqui está nos reais positivos, né? Se você der pulos menores que o tamanho do intervalo, necessariamente você vai cair dentro do intervalo, né? Então, eu posso dar tamanhos de pulo 1 sobre n, de modo que 1 sobre n é menor que b menos a, né? Só pegar um n bem grandão, né? E aí, então, né? Claro que n inteiro, né? Natural, né? Então, seja que a ideia é a gente considerar um racional nesse intervalinho aqui. E qual que é o legal disso, né? A gente vai ter, então, ó, que o x é menor que o q, só que o q é racional. Então, a gente sabe que f de q é igual a q. Que é menor que f de x. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, x menor que q, f de q menor que f de x.
Só que o que a gente sabe? Que f é estritamente crescente. Então é impossível isso acontecer, né? Não tem como f de q ser menor que o f de x e o q ser maior que o x. Né? O q é maior que x, então f de q é maior que f de x. Né? Porque f é estritamente crescente. Aqui que eu estou usando a condição. Então a gente tem um absurdo. Analogamente, né? Não podemos, né? Eu fiz o caso x menor que f de x, né? Mas é análogo, totalmente análogo esse caso aqui. Logo, o f de x tem que ser igual a x. Beleza? E aí, essa é a ideia, então, né? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. E aí, com isso, a gente pode. Esse argumento aqui a gente costuma chamar de sanduíche, né? Mais ou menos o teorema do sanduíche que o pessoal vê em análise. Então, assim, só retornando aqui no nosso problema, né? Como eu comentei aqui, né? Se f de não negativo é não negativo, implica que f é estritamente crescente, então a gente pode usar isso no nosso problema. Só fica faltando a gente ver que o f de um é um, né? Ficou faltando ver que o f de um é um, né? Então, mas aí, como a gente sabe que f de x ao quadrado é igual a f de x ao quadrado, né, no nosso problema, eu posso fazer x igual a um, eu vou obter que f de um é igual a f de um ao quadrado. Como f de zero é zero, o f de um é diferente de zero, né, porque ela é injetora. Então, essas duas coisas me dão que o f de um é um, né? E aí a gente conclui, então, que o f de x tem que ser x, né? De modo geral, é x f de um, né? Nesse caso, f de um é um. Beleza? Assim, outros exemplos de equações que a gente chama de equações de Cauchy, né? Dependendo da condição, a gente consegue resolver, né? Mas não vamos fazer aqui, são os seguintes, né? Por exemplo, f de x mais y igual a f de x vezes f de y, né? F de xy igual a f de x mais f de y, né? Aí tem três delas, né? E aí tem duas aqui, né? Mas é, não, são essas duas. Mas assim, uma coisa legal é que se você, por exemplo, né? Se eu souber que f é positiva, né? Por exemplo, né? Se f é positivo, se eu sei que f é sempre positivo, só assume valores positivos, aqui você pode falar que f de x é elevado a um certo número real, né? Se f de x for sempre positivo, eu posso escrever assim, né? E aí, então, a minha equação vai passar a ser e elevado a g de x mais y igual a e elevado a g de x, e elevado a g de y. E aí, igualando os expoentes, a gente cai na equação de Cauchy que eu falei ali em cima, né? Então, é legal, assim, essas equações têm a sua relação com a anterior, né? Então, assim, se em um f é positivo, a gente pode fazer a substituição. Tranquilo?
Então, eu queria finalizar, né, comentando um outro conceito, que é o conceito de ponto fixo, né? É, nós dizemos que um número x no domínio, Tipo, aqui eu considero a f já em B, né? É, dizemos que x é ponto fixo, né? Vamos pensar num caso mais simples, f de A em A, né? Dizemos que A de x é ponto fixo de f, se f de x é igual a x, né? Pode ser de A em B, né? Mas aí o x tem que estar tanto em A quanto em B, né? É, vou estar em B, vou dizer que x pertence à interseção, né? Ou seja, é um cara que vai nele mesmo. É um conceito simples, né? Mas o legal aqui é que às vezes procurar pontos fixos nas equações funcionais é interessante. Estudar os pontos fixos dela é uma outra coisa interessante. Assim como eu falei sobre estudar algumas propriedades, estudar as raízes, saber se as raízes são únicas ou não, se a raiz é única ou não, né? Estudar o ponto fixo é interessante também. E aí eu queria propor para vocês aqui um próximo exemplo, né? Que é o exemplo da IMO de 2015, que é o seguinte: achar todas as funções, né? F de R em R, tais que F de x mais F de x mais y é igual, ops, mais F de x y é igual a x mais F de x mais y mais YF de x. Sim, esse problema é bem difícil. A ideia é que eu não vou fazer ele completo. Eu vou fazer um dos casos e vou deixar o outro como um desafio para vocês. Beleza? O que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu chamar aqui de P de x, y. Vou começar jogando P de 0, 0. O que a gente vai obter? Vai obter que f de 0 mais f de 0 é igual a 0 mais f de 0 mais 0 ali, né? Então vai ficar isso aqui. Então a gente obtém que f de 0 é 0. Né? Então tem uma raiz, né? F de 0 é uma raiz. E o que acontece se a gente jogar P de 0, F de 0? Vai ficar o seguinte: F de 0 mais F de 0 mais F de 0. Então vai ficar F de F de 0 mais F de 0 igual a 0 mais F de 0 mais F de 0 ao quadrado. Né? E aí esse cara daqui é 0, né? E esse aqui dentro também é 0, né? Então a gente vai obter aqui, vai ficar F de 0 mais F de 0. Né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Tá? Esse cara daqui é 0, né? Igual a F de 0 ao quadrado. Ou seja, 2F de 0 é igual a F de 0 ao quadrado. Logo, né?
f de zero é zero, ou f de zero é 2. Né? Então, a gente vai ter dois casos aí. E pelo incrível que pareça, o caso mais simples, que é o que usa a ideia de ponto fixo, é o caso f de zero igual a 2. O caso f de zero igual a zero é o mais difícil. E aí eu vou deixar como desafio para vocês. Vamos fazer o caso f de zero igual a 2. Então, a ideia aqui vai ser a gente fazer o seguinte. Eu vou jogar agora, ao invés de jogar zero f de zero, eu vou jogar zero y. O que vai acontecer? Vai ficar f de y mais f de zero igual a zero mais f de y mais yf de x de zero. Yf de zero. Então, vai ficar o seguinte, ó, f de y igual a f de y mais 2y menos 2. Né? E aí a gente tem isso aqui, né? E a gente pode fazer agora também y igual a 1. O que vai acontecer? Vai ficar f de x mais f de x mais 1 igual a, aliás, desculpa, mais f de x igual a x mais f de x mais 1, x mais f de x mais 1, mais f de x. Aí a gente pode cancelar. E olha que legal que a gente vai obter. F de x mais f de x mais 1 é igual a x mais f de x mais 1. O que a gente conclui aqui, né? Logo, x mais f de x mais 1 é ponto fixo. Né? E a nossa ideia vai ser voltar nessa equação aqui. Ó, voltando em asterisco, o que acontece se y é ponto fixo? Ou seja, f de y é y, a gente vai ter o seguinte. Vou escrever aqui. F de y vai ficar f de y, que é igual ao próprio y. Né? Então, isso aqui é igual a f de y, que é igual a y. Isso aqui é igual a y. Né? Então, a gente vai ter o seguinte. Y igual a y mais 2y menos 2. Ou seja, y igual a 1. Né? Ou seja, a gente sabe que existe ponto fixo. Né? Qualquer cara desse tipo é ponto fixo. Né? E a gente concluiu que se ele existe, ele tem que ser 1. Então, em particular, existe. E a gente concluiu que ele é único. Existe um único ponto fixo. Né? Tipo, se ele existe, ele tem que ser 1. Como a gente viu que existe, tem que ser 1. Logo, né? 1 é o único ponto fixo. Em particular, né? O x mais f de x, que é um ponto fixo, né? Ele tem que ser igual a 1 para todo x, né? Então, ó, f de x mais 1 é igual a 1 menos x. E aí, só para
renomear aqui a variável, eu posso trocar x, né, por x menos um. Aí vai ficar f de x menos um mais um igual a um menos x menos um. Ou seja, f de x é igual a 2 menos x. Né? E aí a gente achou, então, o valor da f nesse caso. Né? Claro, tem que testar, né? Testando, a gente vê que isso aí vai funcionar. Né? E o outro valor, né? A outra função que vai funcionar vai ser a identidade, né? Se você verificar aqui, a identidade funciona, né? X mais y mais xy igual a x mais y mais xy. A identidade funciona, né? Mas, de fato, é um pouquinho mais difícil para ela, chegar nela, né? E aí eu vou deixar como desafio para vocês. Mas, enfim, né? Então, assim, a gente viu, resumindo, assim, muitas ideias que a gente viu, né? A gente começou falando sobre algumas substituições básicas, né? Tentar calcular o f de zero, f de um, f de menos um, brincar um pouquinho com as equações, pensando sempre na equação funcional como um sistema, né? Em que a gente quer achar infinitas, todos os valores possíveis, valores de f, né? A gente comentou também sobre a ideia de simetria, de explorar a simetria da expressão, né? Se você tem de um lado, do lado direito, f de x mais y, do outro lado as coisas mudam, né? Você trocar o x de lugar com y para obter novas equações. A gente comentou também sobre estudar as propriedades da f, se ela é sobrejetora, se ela é injetora, né? Se ela tem raiz, né? E aí, dependendo se essa raiz vai ser única ou não, e também agora que a ideia de pontos fixos, né? E também a gente estudou a equação de Cauchy, viu que às vezes é interessante a gente buscar entender se a função satisfaz a equação de Cauchy, e dado que ela satisfaz a equação de Cauchy, saber se com alguma outra propriedade, né, como por exemplo, ser estritamente crescente, ser limitada a um certo intervalo ou ser contínua, a gente consegue concluir que a f vai ter que ter uma certa forma, né? Em resumo, é aquele caminho, né? Primeiro provando para os naturais, depois para os inteiros, depois para os racionais, né? E por último, usando essa propriedade, a gente estende para os reais, né? Nem sempre esse caminho vai ser como a gente fez ali na equação de Cauchy. Às vezes, em outra equação mesmo, a gente consegue fazer esse caminho também. Prova primeiro para os naturais, depois para os inteiros, depois para os reais, e aí, por último, né, usa alguma ideia parecida com a da equação de Cauchy, usando o fato da função ser crescente ou alguma outra coisa, para concluir. Nem sempre é exatamente na equação de Cauchy que a gente vai aplicar essa ideia. Mas fica a ideia aí para vocês. E tem muitas outras técnicas que não deu para falar aqui, né? Mas que nos diversos materiais aí pela internet de equações funcionais vocês vão conseguir achar. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até logo.